Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Cultura Goiana. E nesta aula nós vamos fazer a correção das atividades da última aula passada, correto? Em que nós estaremos falando aí sobre a sociedade goiana da época do ouro e a formação econômica de Goiás. Fique ligadinho comigo que estaremos aí então fazendo a correção e ao mesmo tempo a revisão do nosso conteúdo da aula passada, correto? Então, vamos começar com a nossa primeira questão. Você pode pegar o material, né, passado na aula passada para vocês, né, que é atividades, mandei para vocês, o arquivo, você vai pegar esse material e vai fazer a correção. Espero que você tenha feito aí essas atividades, porque é muito importante aprimorarmos nossos conhecimentos com a cultura goiana, correto? Então vamos lá. A nossa primeira questão é uma questão que caiu inclusive no concurso da Polícia Militar de Goiás em 2017. E a pergunta é a seguinte: a mineração na capitania de Goiás entrou em crise nas últimas décadas do século XVIII. A economia da região era baseada na extração do ouro e pouco diversificada. A crise da mineração forçou a transformação da economia e do povoamento da região de Goiás e vamos então às nossas assertivas. A letra A. Os arraiais e demais aglomerações urbanas formadas pela riqueza da mineração permaneceram populosos e fortes economicamente devido ao ouro acumulado. Letra B, nós vamos estar comentando ela daqui a pouco. Letra C. A população migrou majoritariamente para as zonas rurais durante o século XIX, ocupou terras até então inabitadas e iniciou a agricultura em grande escala. Letra D. A pecuária tornou-se a única atividade econômica a partir do século XIX, favorecendo o protagonismo do Goiás nesse ramo no século seguinte. E a letra E. Os arraiais coloniais que permaneceram ativos na segunda metade do século XIX conseguiram criar economias independentes da produção no campo. Ok, alunos, automaticamente vocês estão analisando que a resposta correta é a letra B, né? Lembrando que dentro deste período, a crise da mineração ela forçou a transformação da economia e do povoamento da região de Goiás e automaticamente a ausência de atividades econômicas alternativas concomitante à extração mineral. Causou crise econômica quando o ouro se tornou escasso. Isso é óbvio, porque a principal economia da época era o ouro, correto? Então a alternativa da número 1 é a letra B. Número 2. A número 2 caiu no vestibular da UFG, Universidade Federal de Goiás. Olha só. Além de Minas Gerais, foram explorados ouro e diamantes em quais estados, em quais províncias da época? A letra A, no Maranhão, a letra B, em Goiás, a letra C, em Mato Grosso, a letra D, as respostas B e C combinadas e a letra E, todas as respostas combinadas. Então, aluno, a pergunta é, além de Minas Gerais, né, foram explorados ouro e diamantes em quais outros estados? Automaticamente, as respostas D em Goiás e a resposta C em Mato Grosso. Então, automaticamente, além de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi também explorado ouro e diamantes, correto? Então, a alternativa é a letra D. Número 3. A número 3 tem a seguinte pergunta. Caiu no concurso público do Tribunal de Justiça de Goiás para
analista judiciário, apoio judiciário e administrativo do ano de 2014. Olha só a pergunta. Territórios de mineração deveriam dedicar-se quase exclusivamente à produção de ouro, não desviando esforços na produção de outros bens que poderiam ser importantes das demais capitanias. O fragmento do texto acima, ou seja, essa parte do texto, retrata a realidade da sociedade mineradora de Goiás durante o século XVIII. Em relação às consequências geradas pela produção aurífera em Goiás durante o período colonial, podemos destacar. Então, nós iremos encontrar aqui a resposta em relação às consequências geradas pela produção do ouro em Goiás durante o período pré-colonial. Então, quais foram essas consequências? Se vocês analisarem comigo, a letra C é a alternativa correta. Por quê? Porque essas consequências se diz respeito, aluno, em relação à dificuldade no desenvolvimento da economia da região, em razão de o ouro extraído ter sido exportado para a Europa, sem promover o crescimento interno de Goiás. Então, é por isso que as consequências geradas pela produção aurífera em Goiás durante o período pré-colonial, durante o período colonial aí, foi justamente, né, essa exportação do ouro para a Europa. E aqui em Goiás não houve o seu crescimento interno devido a essa exportação. Então, a consequência foi essa, alunos. Ok? Vamos então para a número 4. A número 4 é a seguinte pergunta, caiu aí no concurso da Polícia Civil de Goiás do ano de 2016, e quem elaborou essa prova foi a Universidade de Brasília, UNB. Olha só a pergunta. Durante a Idade Moderna, prevaleceram na Europa as práticas econômicas mercantilistas, voltadas para o fortalecimento dos estados nacionais e o enriquecimento de seus empreendedores. Em larga medida, o entesouramento de metais preciosos era o objetivo mais evidente, o que explica o grande interesse na descoberta e na exploração desses metais nas colônias do Novo Mundo. Nesse contexto, se processou a ocupação das áreas interioranas da América Portuguesa, que, no caso específico de Goiás, deu-se sobretudo a partir do século XVII. A respeito do desbravamento aí do território goiano e de aspectos relacionados a esse desbravamento, assinale a opção correta. Letra A. A Guerra dos Emboabas, ocorrido nas Minas Gerais, interrompeu a marcha dos desbravadores paulistas em direção ao centro-oeste, retardando em muito a ocupação, a exploração econômica das terras goianas. Letra B. O declínio da extração aurífera em Goiás ocorreu na primeira metade do século passado, quando a multiplicação de indústrias alterou radicalmente o panorama econômico de toda a região central do país. Letra C. Fundada por Bartolomeu Bueno da Silva, o primeiro Anhanguera, a sede inicial da capitania goiana recebeu desse bandeirante o nome de Goiás, homenagem aos habitantes de extensa região que margeava o rio Tietê. Letra D. O desbravamento de Goiás deveu-se à ação dos bandeirantes que, a partir de São Paulo, embrenharam-se pelos denominados sertões em busca de, além de ouro e pedras preciosas, índios para serem escravizados. E por último, a letra E. A ação dos desbravadores foi severamente punida pela metrópole portuguesa, receosa de que as riquezas eventualmente encontradas no interior da colônia fossem contrabandeadas e escapassem ao fisco lusitano.
Alunos, se vocês analisarem, é óbvio que a resposta correta aqui é a letra D, né? Por quê, gente? Nós estamos falando do desbravamento do território goiano, como que se deu a ocupação do território goiano. E a gente tem que analisar, conforme eu já expliquei para vocês em sala de aula, que esse desbravamento, que essa praticamente, né, essas bandeiras que vieram para Goiás, ela se deveu-se automaticamente pelo motivo de buscar aqui ouro e pedras preciosas, né? Essas bandeiras saíram de São Paulo e o principal objetivo delas para vir a Goiás era exclusivamente buscar ouro e pedras preciosas. E é óbvio que buscar índios para serem escravizados, ok? Então a letra correta é a letra D. Número 5. A número 5 tem a seguinte pergunta. Todos nós sabemos que Goiás nasceu com a descoberta do ouro pelos bandeirantes, mas cresceu e desenvolveu-se com a pecuária e a agricultura. Dizem mesmo que a pecuária teria precedido a mineração. É bem possível porque um dos nossos primeiros historiadores, o padre Luiz Antônio da Silva e Souza, autor de O Descobrimento da Capitania de Goiás, dá notícia de que bandeirantes desgarrados teriam deparado com cabeças de gado bravo que já pastavam naturalmente na região do vão do Paraná. Ok? Então esse é um texto para a gente analisar e encontrar a resposta correta. Tendo o texto como referência inicial e considerando os aspectos físicos e históricos do estado de Goiás, assinale a alternativa correta. A letra B, A. A atividade agropastoril surgiu primeiramente para abastecer as minas, posteriormente, ainda como atividade intermitente e nômade, proporcionou o desenvolvimento do poderoso mercado interno. A letra B. Nos primeiros tempos da ocupação do espaço goiano, a mineração era a principal atividade econômica. Sua decadência na segunda metade do século XVIII permitiu o desenvolvimento da agropecuária como alternativa de sustento e renda para a população local. Aluno, o que eu posso analisar aqui é que a letra B é a resposta correta, justamente por quê? Porque dentro aqui dos primeiros tempos da ocupação desse espaço, que é denominado Estado de Goiás, a mineração ela foi a principal atividade econômica. Então, até a sua decadência, a mineração, né, a busca do ouro, de pedras preciosas, foi principal atividade econômica desse período. A partir da sua decadência, ou seja, a partir do momento que o ouro começou a acabar, né, na segunda metade do século XVIII, foi permitindo o quê? O desenvolvimento da agropecuária como alternativa de sustento para toda a população local. Ou seja, acabando o ouro, logo encontrou-se uma forma de sustento, que foi o quê? O desenvolvimento da agropecuária. Ok? Então a alternativa correta é a letra B. A letra C está falando que o estado de Goiás insere-se totalmente na unidade de relevo, comumente denominada Planalto Central Brasileiro, cuja denominação técnica mais atual é Planalto e Serras de Goiás, Minas. Também não está correta. Letra D. O último período do texto dá a entender que os solos do cerrado, sem que se faça devida correção dos níveis de calcário, técnica conhecida como colagem, não se prestam à pecuária extensiva. Também está errada. E a letra E, Serra Dourada é o nome de uma formação de relevo planáltico de formação antiga, intensamente desgastada pelo processo de erosão, situada na porção leste de Goiás, constituindo-se parte da divisa desse estado com a Bahia. Não é o que realmente o texto está pedindo. Então a resposta correta é a letra B, ok? Número 6. A número 6 está perguntando: o que estimulou os bandeirantes paulistas a ocuparem o centro-oeste brasileiro?
O que estimulou os bandeirantes vir de São Paulo para ocupar o território do centro-oeste brasileiro? Letra A busca de riquezas minerais. Letra B, Bartolomeu Bueno da Silva, sertanista, protetor dos índios, foi o primeiro branco a chegar a Goiás. Letra C, a alta representatividade dos indígenas na demografia goiana. Letra D, a Igreja Católica e a coroa portuguesa apoiaram as guerras de extermínio movidas contra os indígenas em Goiás. E a letra E, terra boa para plantio de cana-de-açúcar. Então, o que motivou, o que estimulou os bandeirantes paulistas a ocupar o centro-oeste goiano, aqui, o nosso estado, foi, letra A busca de riquezas minerais, né? A busca de ouro. Né? Então, a busca de riquezas minerais é a resposta correta. Espero que você tenha marcado essa questão, uma vez que nós estamos estudando sobre, né, o ouro aqui no estado de Goiás. Número 7. A questão número 7 está perguntando o seguinte: o brilho e a escassez do metal precioso são marcas de nascença do mundo goiano entre os séculos 18 e 19 que lentamente foram apagadas pelos rastros das boiadas e pelos trilhos do trem. Nesse longo processo de formação, destaca-se o seguinte fator. Letra A herança do período minerador permitiu a acumulação de capital suficiente para a formação de um grande rebanho bovino que permitiu a Goiás, no século XIX, transformar-se no principal criador de bovinos do Brasil. Letra B. A pecuária desenvolveu-se de forma extensiva e ganhou projeção graças à capacidade de deslocamento dos animais para os mercados consumidores. Letra C. O transporte ferroviário ingressou no território goiano no final dos anos de 1920, propiciando forte modernização da economia por meio da agroindústria. Letra D. Vila Boa acompanhou os distintos ritmos do desenvolvimento econômico de Goiás, da extração do ouro à implantação das ferrovias. A cidade manteve-se como polo de desenvolvimento econômico até o final de 1930. E o que a gente analisa aqui é já no que o texto pede, o brilho e a escassez do metal precioso são marcas de nascença do mundo goiano entre os séculos 18 e 19 que lentamente foram apagadas pelos rastros das boiadas e pelos trilhos dos trens. Aqui dá para confundir um pouco, mas se na questão anterior eu disse que com a decadência do ouro em Goiás, a agropecuária ela veio para substituir a mineração, então aqui eu já tenho uma resposta para vocês, que é a letra B. Por que a letra B? Porque nesse processo de formação, nesse longo processo de formação, a pecuária ela desenvolveu-se de forma extensiva, ou seja, praticamente todo o estado de Goiás ela começou, né, a ser praticada e ganhou projeção graças à capacidade de deslocamento dos animais, dos bois, para os mercados consumidores. Então, Goiás praticamente substituiu nesse período aqui, né, o que? A mineração pela pecuária, pela agropecuária. Então, a letra correta é a letra B. Vamos então para a questão número 8. A formação econômica e social de Goiás decorreu da descoberta das minas, que provocaram um grande influxo populacional para a região. Nos idos das décadas de 1770, no entanto, já se percebia a diminuição de seu ritmo de produção e a substituição da extração do ouro pela pecuária, que abastecia as cidades do entorno da região e a cidade do Rio de Janeiro. Letra B. O abandono da atividade mineradora, cujos rendimentos eram incapazes de manter o custo de manutenção dos escravos, o que provocou o expressivo aumento do número de alforrias, ou seja, de libertação de escravos. Letra C. O deslocamento da população para os núcleos urbanos em busca de novas oportunidades no setor artesanal e nas nascentes indústrias. E a letra D. A queda dos rendimentos dos minérios,
que na falta de outra atividade rentável permaneceram aí na dura lida de lavrar a terra em busca de ouro, né? Então, aqui nessa número 8, ela está perguntando justamente o que? Nos idos da década de 1770, a gente pode observar que a formação econômica e social de Goiás, ela, conforme já vimos, ela se deu graças à descoberta das minas de ouro, né? E o que aconteceu? Várias pessoas começaram, né, a ir para essas regiões para buscar o ouro, né? E a partir de 1770 já se perceberam a diminuição do ritmo aí dessas minas de ouro, ou seja, o ouro não estava tendo tanto lucro assim. E automaticamente a gente pode observar que a falta aí de produção do ouro, né, aí da mineração, houve aí uma busca intensa para que esses povos começassem a buscar ainda mais o ouro, né? Não tinha praticamente aí outra atividade que pudesse substituir aí essa renda, né, a mineração, e automaticamente eles continuavam aí na dura lida de lavrar a terra para continuar buscando o ouro, mesmo ele tendo falta aí nesse período, ok? Então a número 8 é a letra D de dado. A número 9 é a seguinte pergunta. Olha só. Número 9. Caiu no concurso da Saneago para técnico de engenharia e telecomunicações. Vamos analisar a imagem. Gente, não tem dúvida, não tem erro. Se uma questão dessa cair no concurso público, você tem que analisar a imagem. O painel representa um período da história de Goiás marcado pelo esforço de quê? A. Dos povos ribeirinhos nas atividades de pesca. B. Mineradores na extração do ouro no leito dos rios. É óbvio, gente. Aqui nessa imagem a gente vê o que? Os mineradores extraindo ouro no leito dos rios. Então essa seria a resposta correta se você estivesse fazendo um concurso público em relação a essa pergunta. Então a letra correta é a letra B. Olha a letra C. Escravos africanos no trabalho nas fazendas de café. Não tem nenhum café aí na imagem. D. Bandeirantes no desbravamento de terras interioranas. Não também, porque nós não temos aí bandeirantes, nós não temos homens montados em cavalos desbravando terras. Não tem como. Letra E. Índios na extração de pau-brasil? Não, gente, nós não estamos vendo índio, nós não estamos vendo pau-brasil aí nessa imagem. Então a gente tem que analisar o que? A imagem. Então a resposta correta é a letra B. Vamos então para a nossa última questão. A número 10, ela caiu também no concurso da Saneago em 2018. Essa prova foi elaborada pela UFG, Universidade Federal de Goiás, para o cargo de técnico de engenharia e telecomunicações. Olha só a pergunta. Em suas viagens para a província de Goiás no início do século XIX, o viajante francês Saint-Hilaire registrou o seguinte. Olha o que ele observou. Os negros e crioulos me diziam que preferiam recolher no córrego de Santa Luzia um único vintém de ouro por dia, do que se porem ao serviço dos cultivadores por 4 vinténs, uma vez que os patrões pagam em gêneros dos quais lhes é impossível se desfazerem. Certos colonos caíram em tal miséria que ficam meses inteiros sem poder salgar os alimentos. E quando o pároco faz a sua excursão para a confissão pascal, sucede que todas as mulheres da mesma família se apresentam uma após outra com o mesmo vestido. Essa questão, ela está falando o seguinte, olha só, os registros de Saint-Hilaire
se referem ao contexto socioeconômico gerado pela decadência das atividades. Qual atividade? Letra A. Da mineração ocasionada pela escassez do ouro e pelo uso de técnicas rudimentares para a extração do metal. Letra B. Da agricultura provocada pela resistência dos índios ao trabalho nas lavouras e pela abolição da escravidão africana. Letra C. Do comércio proporcionada pelo fim das atividades dos tropeiros e pela ausência de estradas que ligavam o sertão ao litoral. Letra D. Da pecuária desencadeada pela dificuldade de transporte de gado para a invernada e para a comercialização com outras regiões. E letra E. Do êxodo rural que proporcionou o crescimento dos centros urbanos. Gente, esse registro aqui que foi relatado aqui na questão se refere ao contexto socioeconômico gerado pela decadência de quais atividades na época. Lembrando, alunos, que nós estamos estudando a decadência, o período do ouro no estado de Goiás. E quando a gente analisa esse texto, é óbvio que a gente está relacionando com a mineração. Justamente por quê? Porque neste período aqui da decadência da mineração em Goiás, da escassez do ouro, várias famílias praticamente caíram na miséria. E outra questão importante é que eles caindo nesta miséria, eles não tinham dinheiro nem sequer para comer. Então esse texto aqui ele está bem claro que ele está se referindo à decadência da atividade de quê? Da atividade da mineração, ocasionada pela escassez do ouro e pelo uso de técnicas rudimentares para a extração do metal. Então foi por isso que praticamente neste período aqui que o ouro ele foi praticamente acabando aqui nas regiões do estado de Goiás. Portanto, alunos, a alternativa correta é a letra A, ok?